tertúlia. Meu boa tarde aí para todos. Hoje é dia 27 de dezembro de 2010, segunda-feira. O verbete é o 1791, 4 páginas, 47 elogias e 16 máximas. Eu recomendo ver o detalhismo, que tem 11 máximas. O tema para rotina útil, dentro da especialidade pararotinologia. Definição: a pararrotina útil é a técnica da sequência lógica, temporal ou diária de atos ou procedimentos constantes, impostos tecnicamente à própria vida pessoal por força da repetição de hábitos sadios e uniformes, capaz de potencializar a execução cosmoética da programação existencial específica da consciência lúcida através da interassistencialidade multidimensional. Por aí a gente vai ver que muito nesse verbete aqui está falando de OFIEX, devido ao processo da pararrotina útil, que é um top, um nível mais elevado é a OFIEX. A autopensionização pro fluxo cósmico, a ajustabilidade do autoparapsiquismo à vida cotidiana, os fixadores intrafísicos das pararrotinas, a paraestação de trabalho, o jubileu ofiexológico, os automatismos parapsíquicos benéficos. Na argumentologia tem taxologia, 7 aspectos fundamentais das pararrotinas em geral. E sobre a OFIEX, nós falamos aqui da condição da própria oficina extrafísica, 5 autoexperiências interconectadas. Na remissiologia, entre as 15, destacamos 5 verbetes: aproveitamento do tempo, continuismo consciencial, rotina redonda, rotina útil, e turno intelectual. Frase enfática: a instalação da pararrotina útil interassistencial oferece à consciência lúcida verdadeiro ciclo de extrapolacionismo parapsíquicos, mantidos por amparadores extrafísicos e evoluciólogos. Você mantém alguma condição existencial capaz de ser categorizada por pararrotina útil na própria vida? Desde quando? Agora, pergunta. Ontem veio à minha casa uma antiga empregada a quem ajudo para receber um empréstimo de dinheiro. Estava tão assediada que eu mal pude falar com ela. Fiquei numa sonolência enorme e depois que ela saiu, me senti muito cansada. E à noite, a conjuntivite que tive há 2 meses e que foi uma luta para curar, voltou. Essa pessoa vai substituir a minha cozinheira que vai sair de férias. Devo recebê-la ou devo cancelar a presença dela aqui? Qual seria a atitude cosmoética no caso? Eu acho o seguinte: num caso desse eu gosto de desafio, eu toparia a parada para melhorar a condição dela. Já que você já está emprestando dinheiro, você pode emprestar também energia, né? Para não ficar uma assistência de pé quebrado, né? Assisti uma excelente entrevista do professor Marcelo da Luz sobre o seu livro Onde Termina a Religião, a ser lançado em fevereiro de 2011. Penso que pode ter grande repercussão devido à complexidade e abordagem do tema. O livro será comercializado em outros locais, além das ICs. Por que não encontramos livros de conscienciólogo em livrarias comuns? Olha, seria bom falar com editárias, né? Eles é que tem que fazer uma distribuição maior aí da história. Agora, o livro do Marcelo deve ser vendido até em banca de jornal, porque ele vai longe. Muita gente vai ficar interessada no livro e ele está muito bem feito. Seria bom a turma da Editares, hoje não tem ninguém aí não, é bom eles escutarem isso. Colocar os livros por aí afora. Já há alguns dias, nas propagandas de conscienciologia precedentes às tertúlias, existe um informe enigmático. Aguardem, eles estão chegando. São conscienciólogos e serenões que irão ressomar, talvez em massa? São extraterrestres?
Se o professor não puder ou não quiser me esclarecer esse fato, de modo específico, diga-me, por gentileza, ao menos se for alguma dessas duas hipóteses que levantei. Não é nem uma coisa nem outra, é outro tipo, viu? Aguardem, eles estão chegando. Aguardem. Agora, é o contrário, o que eu falo é, eles estão chegando, aguardem. De modo que vocês se preparam, né? É stand-by adequado, né? Tem que estar preparado para o que vem aí. Mas não é nem conscienciólogo, e nem serenões, e nem extraterrestre, tá? Legislogia, página 25. Poderia nos explicar melhor e exemplificar como funciona a lei do retorno evolutivo na rotina redonda? O retorno evolutivo é que nós temos, inevitavelmente, que fazer a circularidade dentro da evolução, que é aquele processo a lei do retorno. Você tem que repetir. Agora, nessa rotina redonda, começa pela respiração aqui nessa dimensão. Você é obrigado a respirar a vida inteira. Inspiração é expiração, começa por aí. Isso tudo é o retorno evolutivo. Agora, isso do ponto de vista físico. Agora, do ponto de vista moral, convivencial, você tem que conviver com as outras pessoas, sorrir. Uma outra coisa, ter um pouquinho de etiqueta, de educação, bom dia, boa tarde, etc. Tal. Isso faz parte da rotina. Principiologia, página 24. O princípio da prioridade compulsória e o princípio da proficuidade parapsíquica. A prioridade compulsória é que a gente sempre tem uma condição de manifestação prioritária que a própria vida exige que a gente alcance aquela condição. Isso é prioritário. Então, por exemplo, uma pessoa que ainda está na adolescência, ela tem que arranjar alguma coisa para estudar. O ideal é ela alcançar um curso superior e ela arranjar também uma carreira profissional. Isso é uma prioridade compulsória, do ponto de vista a longo prazo. Agora, o princípio da proficuidade parapsíquica é que todo processo parapsíquico que você tem que ter uma aplicação interassistencial. Isso é que é a proficuidade, quer dizer, tem que ser profícuo, tem que ser produtivo, edificante, construtivo. Ontem o senhor falou sobre superdotação. Todavia, ela nem sempre apresenta caráter evolutivo satisfatório, pois na condição de professor venho analisando que muitos dos meus alunos são ignóbeis parapsiquicamente. Logo, a chance de tornarem seres eletronóticos é muito grande. Com isso, eu defendo a ideia da criança ser parapsicamente superdotado. Do contrário, não vejo muita vantagem em possuir altas habilidades. O que o professor acha a respeito? Acho que você está sendo injusto. Uma pessoa só que já adquire altas habilidades, se essas altas habilidades elas são positivas, elas ajudam, nós achamos muita vantagem nisso. Não só para a pessoa do superdotado, como para nós que convivemos com ele. Então, não estou de acordo com você. Acho a sua abordagem míope, totalmente. Vamos entender bem a situação. Vocês estão entendendo, né? Você quer defender alguma coisa, quer defender o nosso amigo aqui? Não dá. Você está entendendo? Aqui, então veja, eu defendo a ideia da criança ser parapsicamente superdotada. Isso seria ideal, mas veja, está exigindo muito. Isso é impossível na Terra, tem que ir com calma. Daqui alguns séculos, aí eu estou de acordo com você. Aí você pode fazer uma exigênciazinha. Vou ler tudo. Ontem o senhor falou sobre superdotação. Todavia, ela nem sempre apresenta caráter evolutivo satisfatório, pois na condição de professor, venho analisando que muitos dos meus alunos são ignóbeis parapsiquicamente. Logo, a chance de tornarem seres eletronóticos é muito grande. E daí? Ele pode ser um Nobel amanhã, prêmio Nobel, aquela coisa toda. Pois é. Ou se vocês quiserem, falando que o povo gosta, prêmio Nobel. Quer dizer, para ficar nobre, não é isso? Agora, então, ele está defendendo só o superdotado parapsíquico. Não é.
processo não é esse. Uma outra coisa, o superdotado parapsíquico não adianta nada se não tiver também outras superdotações, principalmente atributos mentais. Não adianta, por exemplo, eu não adiantaria nada as coisas que eu tenho desde os 3 anos de idade se eu não tivesse uma boa memória e uma boa atenção. A minha concentração mental, por exemplo, quando eu quero, me atende àquilo que eu preciso. Isso é importantíssimo. Então, a maioria dos médicos morre mais cedo. Eu vi isso muito cedo. E o Chico virou para mim e falou assim, olha bem você está estudando mais do que todo mundo. Isso talvez seja o mais importante para a gente estudar. Seu Chico, eu tinha 23 anos quando eu encontrei com ele e ele me falou isso. Você está entendendo? Porque a primeira coisa que eu falei com ele foi assim, ó Chico, você está se preparando para ser médium aos 70 anos, aos 80 anos? Você vai viver muito, como é que fica? E outra coisa, com o olho só, mas viver, tudo é fazer piada com ele, né? Mas vai viver muito. Então foi aí que ele falou para mim, não, eu acho que quem tinha que pensar muito sobre isso é você. Você acha que você vai conservar tudo que você tem quando chegar aos 70? Isso é ele. Isso foi em 1955, 56. Eu tinha 24 anos mais ou menos. Como ocorre a semipossessão benigna na escala assistencial autoconsciente? Olha, uma das coisas que acontece mais aí é a pessoa que fica incorporada positivamente por alguma consciência boa. Então, por exemplo, a psicofonia é isso aqui, só para a pessoa ter uma ideia. Mas existem muitas outras coisas. Por exemplo, quando a gente está falando que vem aquela consciência, você deixa ela participar do processo da interrupção, é uma semi-possessão benigna e que você está servindo conscientemente da condição de escagem assistencial autoconsciente. Estava pensando em fazer essa terapia de vidas passadas, a TVP, mas tenho receio. Quais os riscos inerentes a essa técnica e se é eficaz? Olha, o melhor que você faz, se você quer fazer, procura quem já fez com aquela pessoa que faz. Olha aqueles que já passaram por isso. Vê as consequências, o que aconteceu com a pessoa. Agora, evita tudo aquilo que tem hipnose demais. Tudo que tem hipnose demais é negativo. Meu avô e minha avó dessomaram em 1977 e 2000, respectivamente. Na época, eu, minha irmã e minha mãe morávamos com eles. Frequentemente tem o mesmo tipo de sonho, onde descobrimos que eles foram enterrados vivos e são tirados do túmulo. Mas em seguida dessomam de novo e velamos eles novamente. Por que será que isso acontece? Será um sinal de que eles não estão bem ou é apenas a impressão ruim que a dessoma deles me causou? Sinto muita saudade ainda hoje. Não, isso aí é a impressão ruim que a dessoma causou a você. Eu quero dizer para vocês que o Brasil está saturado de corrupção. Olha bem o que vocês estão fazendo por aí afora, tá certo? Então o termo que eu uso é esse, o Brasil está saturado de corrupção. É uma das coisas que estão saturando o Brasil. Estuda dentro da rotina inútil, tá certo? A gente precisa de abrir o olho para chegar na para-rotina útil. Mas olha, o que mais? Pode falar, João. Aqui na página 24, Fatologia, primeira linha, você pode falar mais dos fixadores intrafísicos das para-rotinas? Os fixadores intrafísicos das para-rotinas. A coisa séria é o seguinte, como é que você ajusta o seu corpo? Começa pelo corpo. Como é que o seu corpo, que você cuida do seu corpo em relação às suas parasensibilidades, as parapercepções? Agora é isso então que tem. Baseado nisso, quais são as rotinas que você tem para isso? Então, por exemplo, a TENEPS, ela já tem um modo de agir dentro da assistencialidade. Diariamente, tem um horário fixo, tem um amparador. Isso tudo está dentro desse processo. São os fixadores intrafísicos das para-rotinas. O local, o horário, o tempo que é a duração do processo. A TENEPS é uma boa ideia.
para dar como exemplo aí no caso. Não acha? Outra pergunta aqui. Abaixo ali, na parafatologia, o último item. Os automatismos parapsíquicos benéficos. Os automatismos parapsíquicos é o seguinte, por exemplo, a hora que você deita em decúbito dorsal para sair do corpo. Chega no certo ponto, eu, por exemplo, se eu começar a me fixar muito e ficar em decúbito dorsal para dormir, quase sempre eu caio fora do corpo. Eu já acostumei com aquilo. Depois de muitos anos você acostuma. Entende? Quando eu quero descansar mesmo, eu não quero fazer nada, eu quero entrar de férias, temporariamente, há algumas horas, eu viro de lado. E outra coisa, com travesseiro por causa do meu pescoço. Tem que arranjar mais travesseiro para ficar melhor. Mas você pode dar outros exemplos aí de... Hein? Pode dar outros exemplos também? Não, aí o problema todo da gente aí no caso é o seguinte. O automatismo parapsíquico que você tem na hora que você recebe um banho de energia extrafísica. Como é que você acha? Você tem que parar para pensar, pelo menos alguns segundos ou minutos, para ver por que está ocorrendo aquilo. Essa noite mesmo isso aconteceu comigo. Eu estava lá totalmente enrolado nos pensamentos, com a leitura e anotação de umas coisas, quando apareceu aquele zumbido de campainha do meu lado direito. Entende? Eu vi logo que era uma consciência doente que estava trazendo. Realmente era toda alterada. Sabe? O corpo desalinhado, a roupa desalinhada, cabelo desalinhado, tudo esquisito, um homem. Aí, parei na mesma hora, comecei a exteriorizar a energia, envolvi a consciência, aí o amparador levou. Agora, isso acontece com a maior naturalidade. Agora, o que é engraçado, por exemplo, você pode estar uma opção de aparelho fazendo barulho, gente fora, passarinho cantando, vem aquela sinalética, faz uma espécie de fissura dentro do seu micro universal. Aquilo vem e aquela campainha é típica. Agora, essa da noite foi do lado direito. Eu ouvi direitinho. E outra coisa, você nota que é desagradável. Você sabe, você pode ter uma campainha que pode até tocar uma música agradável. E pode ter uma campainha que é muito chata, né? Então, essa geralmente você sabe pelo jeitão que é aborrecido. Entende? Isso tudo dentro desse processo, um automatismo parapsíquico benéfico. Eu já tenho essas coisas há muito tempo. Agora, eu acho que, de modo geral, todo mundo aqui tem que caminhar para a sinalética, João. Sinalética parapsíquica pessoal. Fazer, vamos dizer, entrar dentro desse processo. A abordagem, a compreensão, a apreensibilidade do que é. A marcação e fixação dos sintomas, sinais, vivências, impressões que a sinalética cria e desenvolve. E aquilo a pessoa fixar isso aí. Eu acho importantíssimo. Eu, por exemplo, eu tenho uma tranquilidade enorme no processo de parapsiquismo devido à minha sinalética. Raramente acontece um fenômeno muito grande sem ter um indício anterior comigo. Eu capto antes. Entendeu como é que é? Agora, não adianta a gente explicar o que a gente tem. Cada um, com o tempo, vai se firmando dentro daquilo que participa da estrutura, do arcabouço da sinalética. Até como se fosse assim, uma espécie de índice, ou de código, ou de listagem de vivências, tudo específico da pessoa. Cada um tem a sua. Entendeu como é que é? Professor. Segunda linha. Os paraconstructos-chave da paratecnologia da intelecção. Aonde que está isso aí? Tecnologia. 25, aonde? O quê? A tecnologia.
A segunda linha. Os paraconstrutos-chave da paratecnologia da intelecção. Os paraconstrutos-chave, aí no caso, é aquilo que a pessoa já sabe de paratecnologia. O que ela tem? E o que ela faz? Isso com referência ao processo intelectual. Quais são os atributos mentais que você usa para isso? Então, aqui a pessoa vê, por exemplo, nesse caso da sinalética, como é que você age? Na hora, por exemplo, que eu tenho a sinalética, eu sou imperturbável disso, nada não me atinge nada. A campainha pode ser altíssima no ouvido, na cabeça. Agora, vocês estão entendendo por que eu não quero usar aparelho nenhum, não passar nada, porque eu não quero perder essa minha percepção. Se a pessoa começar a usar muita coisa, ela embota. É a bota na cabeça, não é a bota no pé. Embota a cabeça. Você está entendendo? Põe a cabeça na bota. Isso não resolve, não dá certo. Agora, eu é que sei o que é isso. Então, olho aberto. Não vamos entrar nessa. Não vale a pena. Eu não troco esse meu processo de sinalética por qualquer coisa que existe por aí nesse setor, em matéria de percepção. Se eu usar aparelho por causa disso, não vai. Não dá. Professor, aqui no AINS. Sim. Você espera só 3 vezes. Você tem direito a esperar 5 vezes. Ah, então a primeira? Não, é você, Tânia. Você é a nave capitânia. Não, professor, tinha outra pessoa na frente? Não, de modo algum. E ele tem que esperar 5 vezes, ele já esperou 3 até agora. Não, estava na frente. frente. Estou de olho. Muito obrigada a ele. Professor, eu queria voltar à coisa que o senhor ressaltou ainda há pouco. O Brasil saturado de corrupção. Não é do verbete, foi uma fala, foi uma apresentação. São aquelas frases que eu trago. Isso, e como é que a gente... Para manter minha condição de frasista, né? De vez em quando eu trago para chatear vocês. Então, como é que a gente pode participar tecnicamente, efetivamente, dessa coisa? Dessa corrupção, não, como anticorrupção, né? Corrupção, né? O Brasil está saturado disso. Isso. Aonde a gente vai, se não tiver cuidado, tem corrupção. Então, tem que soltar um dinheiro a mais, alguma coisa nesse sentido. Isso. Então, o ideal é evitar isso ao máximo. Foi a partir disso que eu comecei a fechar as empresas do Rio e acabar com o meu trabalho lá. Cada corrupção. Era demais. Fazia uma empresa, o fiscal né? chegava na empresa e pedia tanto. Você dava um pouco. Eu falei assim, não pode, doutor. Dividir com mais 9. Era uma vergonha. Outra coisa, era tudo falado na cara da pessoa. Pois não adiantava nada falar com os outros, nem com o superior dele, porque o superior dele também recebia. Professor... há uma espécie assim de tiririca, além desse, que é o cara que foi eleito, muito maior do que isso. A tiririca como uma praga no Brasil, em matéria de corrupção. O Brasil atualmente ainda é um dos países de maior corrupção no mundo. Sim. E a proatividade, que seria aceitar isso? Não, o processo é meter o pau na história e cair fora, não participar disso. Mas a gente como cidadã, assim, sem empresa, sem sala de aula... Foi por isso que eu fechei as minhas empresas, a maioria no Rio. Mas tem lugar que é melhor, né? Às vezes você acha algum lugar melhor. Tem gente que aguenta. Agora, não é fácil. Eu penso que o processo tem que ser a partir do governo, né? Do governo? Dia que o governo quiser fazer alguma coisa, tiver vontade política, a coisa melhora. Você acha que um dia vai acontecer isso? Vai. A esperança é a última que dessoma. Eu tenho que esperar. Escuta, o Rio de Janeiro não está combatendo o tráfico agora pela primeira vez? Todos esses anos eles falavam que combatiam o tráfico, mas não, está todo mundo vendido ao tráfico. Tinha um governo paralelo 2 vezes lá. Eles agora começaram a combater o governo paralelo lá do alemão. Vamos ver se combatem depois os outros traficantes dos outros morros.
se combatem as tais milícias que também são o terceiro governo paralelo do Rio, para ver se a hora que aparecer aí a taça Jules Rimet, se quem é que vai mandar na taça? Vai ser as milícias, os traficantes ou o governador? Está entendendo? E a hora que aparecer a Olimpíada, quem é que vai mandar nisso? Qual a harmonia que vai haver no Rio? Eles têm que trabalhar. Então, veja, foi preciso de arranjar isso, tudo é um processo de interesse, para eles começarem a trabalhar. Isso tudo já podia ter sido feito há 30 anos. Mas, para quê? Deixa para o outro, empurra com a barriga. O senhor acha que no Rio de Janeiro... Uma das maiores corrupções que tem no Brasil é empurrar com a barriga, é a preguiça. O senhor acha que no Rio de Janeiro isso é real ou é... Não, agora, ou é pela primeira vez, a gente vê indício de que estão combatendo de fato o narcotráfico. Diz que já estava há um ano, né? Ao mesmo tempo que combate, eles estão achando que deve descriminalizar os toques. Quer dizer, está danado. Então não está adiantando nada. Se o Brasil, por exemplo, descriminalizar agora, quando chegar a Olimpíada, escreva o que eu estou falando. Vai haver besteira no Rio. Se eles descriminalizarem isso, os toques, no Rio de Janeiro. Agora veja, quando vão descriminalizar, é porque o governo jogou fora o poder, a ordem, o progresso, enfim, jogou fora a toalha. Ele está vencido, se rendeu. Está na cara. Por quê? O processo é do governo, eles têm que dar um jeito nisso. Agora, não venha com aquela dos médicos que estão defendendo, por exemplo, a maconha, defendendo outros que defendem porque é fumo, igual os outros. Se tem o fumo, pode ter a maconha. O outro também que defende o vinho, né? Não, tem álcool. O vinho faz muito bem para o coração. É a vovozinha desses colegas. É a vovozinha deles. Isso não faz bem para ninguém, não vem com essa. Agora, tudo estão vendidos, né? Deve ter muito dinheiro, tudo é corrupção. Olha o dinheiro. Dinheiro de indústria, enchendo as algibeiras desses caras. Mas fala para nós. Eu queria saber sobre o tema. Você colocou o tema central neutro. Sim. Não seria homeostático? Não, ele é neutro. Por quê? Quando você mexe com o parapsiquismo, você está fazendo uma experiência. Você acha que você acerta todas? Eu trabalho com isso faz 60, 70 anos. Eu, de vez em quando, erro. No parapsiquismo. Como é que é o homeostático? Mas é porque... Uma das coisas mais difíceis que tem é você acertar sempre do ponto de vista multidimensional. Então precisa do parapsiquismo. Como é que fica? Sim, mas está tratando da pararrotina útil. Sim. Então seria homeostático. Eu estou chamando a atenção para isso, mas é neutro, porque a pessoa quando começa ela erra. Nem sempre é útil. Como a experiência, presta atenção, quando eu tenho um princípio, quando a gente vai fazer experiência, investigação, pesquisa, é neutro. Porque você nunca sabe o que vai acontecer. Você acha que todo mundo começa a pesquisa e acerta sempre? Aqui, de jeito nenhum, de modo algum. Tá certo. E aqui na página 24, sim, parafatologia, na terceira linha, você cita a paraconscienciologia. Queria que você esclarecesse. A paraconscienciologia. Isso aí, se não me engano, nós já temos até verbete, né? Grandão sobre o assunto. Não tem? É bom você ver o verbete inteiro, porque explicita tudo. A paraconscienciologia é o estudo da consciência do ponto de vista transcendente. Da extrafisicologia, da paraperceptibilidade. Ou seja, a pessoa nós, como consciências, podemos continuar fazendo esse estudo, naturalmente? Podemos. Se você, como consciente também, você pode fazer. Pouco, mas faz. Confie em você. Mas é mais... Eu confio em você. Mas é mais fácil como consciência, né, Valdo? É. Não, e é mais fácil, por exemplo, para serenão, para consciência livre, já que você está falando de consciência. Se você quer coisa mais fácil, a gente vai longe.
Tem mais uma questão. Fala lá. Logo em seguida, para a conscienciologia, você fala a tara parapsíquica. O que você quis dizer com isso aí? A tara parapsíquica, no caso, é o processo do que é que você trabalha com isso. Você sabe o que é tara em matéria de peso? Então, o que é que você aguenta no parapsiquismo? A sua tara parapsíquica. Você comporta, que é o termo antigo, eles gostavam muito de falar a palavra comportar. Por exemplo, esse tertuliário comporta, com cadeiras que você colocar no corredor, 400 pessoas. Entende? Então, é a tara. Você carrega no seu bolso $2.000. É a tara que você designou para carregar o dinheiro. Você está cheio da gaita. Entende? É a tara. É aquilo que a pessoa carrega. Entende? Agora, é aquele peso da sua própria vida que leva nisso. A capacidade, né? Capacidade, tem vários nomes para isso, né? Agora, o que comporta, para a pessoa entender bem, é isso. Comporta quanto? Como é que é? Esse processo é que vai dar o peso depois geral de tudo, de você. Então, por exemplo, a sua tara parapsíquica, você já aguenta o quê? Você já faz TENEPS? Não? Então, a sua tara é uma tarinha ainda, ela é baixinha. Aí, então tem que começar a aumentar a tara. Agora aqui, o senhor poderia detalhar melhor a pararrotina da consciência no curso intermissivo avançado, com relação à apreensibilidade intelectiva e paraintelectiva, como ocorre essa fusão extrafisicamente? O caso todo é o seguinte: a questão no curso intermissivo, a pararrotina da consciência, ela segue aquilo que os instrutores extrafísicos passam para ela. Tudo depende do trabalho daquela oportunidade. Aonde que é o campus extrafísico que eles vão trabalhar com a pessoa. Então, a rotina é uma intensidade total durante uma boa temporada das instruções do processo evolutivo. Agora, chega num certo ponto que a pessoa é designada para determinados grupos que são afins às carências evolutivas dela. Então, a pararrotina fica adstrita àquele grupo de pesquisa que ela está no meio da sua turma. Agora, a apreensibilidade intelectiva e paraintelectiva é a pessoa entender o processo do ponto de vista da compreensão da mente, do cérebro, e ao mesmo tempo ela entender a repercussão disso, a conotação dessa realidade com o problema extrafísico. Aí ela fica, então, uma compreensão paraintelectiva. É isso aí que nós estamos chamando a atenção da história. Agora, isso tudo envolve o processo de rotina, que acaba chegando na pararrotina. Agora, sem dúvida, é o que eu falo nesse verbete, a pararrotina útil mais avançada é quando atinge o nível da oficina extrafísica da pessoa. Então, por isso que eu dou aqui também uns exemplos baseados na questão da OFIEX. Paulo. Sim. Aqui, na página 25, binomiologia, na quarta linha, binômio para repetição profilática, para rotina proveitosa. Para repetição prolífica, esse? E para rotina proveitosa. O caso é o seguinte: a gente, na vida, você tem, querendo ou não, que repetir as coisas. O processo é evitar as repetições inúteis, infrutíferas, aquelas que não levam a nada. E você fazer a repetição que seja útil, com bom resultado, edificante, produtiva. Agora, isso, quando a pessoa segura essa pararrotina, ela chega também numa pararrotina proveitosa, quer dizer, extrafisicamente. Então, por exemplo, o povo acha que às vezes eu sou paciente. Eu acho que onde eu tenho mais paciência, vocês não sabem onde é que eu tenho.
é a vida física para mim. Eu acho que eu tenho uma paciência enorme aí. E isso é só eu comigo e meu corpo. Os amparadores veem como é que eu ajo. É aquilo que eu estava falando, por exemplo. A minha mulher, já há muitos anos, há muitas décadas, ela já sabia como é que eu era. Quando eu sou largado a mim mesmo, quer dizer, eu mesmo vou cuidar de mim, você está entendendo? Eu geralmente vou reduzindo tudo que seja físico. Eu viro consciência praticamente quase que na hora. Entende? Foi por isso que houve aquele negócio. Você já dependurou o paletó no guarda-roupa? Você está entendendo? Porque eu reduzo todos os processos físicos, que é aquilo que eu chamo da psicomotricidade, para levar para o aspecto intelectual. Mas não é bem o intelectual que me interessa. Mas isso gera, é o processo parapsíquico. Isso gera uma desorganização? Não. Se você é bem organizado fisicamente, pelo contrário, você reduz tudo. As minhas coisas são tudo colocadas certinho. Quando passa a minha amiga lá e está limpa a casa, eu só acerto certas coisas, porque eu também não posso pedir para ela fazer tudo que eu faço. Então eu só acerto os objetos, as coisas, tudo, fica tudo do mesmo jeito. 2 vezes por semana eu faço isso. Isso é feito em 2 minutos. Porque tudo já está ali, tudo certinho. Agora, com isso, eu já tenho uma rotina tão acentuada dentro do processo que eu já fico trabalhando com a minha cabeça, com as ideias, ao mesmo tempo que eu faço isso. Vocês estão entendendo? Então, isso é um negócio sério. A para-repetição prolífica e a para-rotina proveitosa. Isso é seríssimo. Agora veja, os meus aparelhos que eu uso por todo lado, aquela coisa toda, tudo isso está dentro da rotina. Agora, tudo meu é certinho. O meu banheiro, por exemplo, é certinho. Cada objeto no lugar. Igual aqui, ó. Vocês já viram que meus negócios são tudo certinho, tudo assentado? Isso é aquilo que na minha infância eles achavam que o cara era louco. Que é o caso do Monk. Lá na minha terra, o nome dessas pessoas era chamado de sistemático. Não, ele é sistemático, cuidado com ele. Tudo dele tem uma rotina. Ele é uma máquina. É tudo certinho. Agora veja, com isso, é lógico, eu produzo mais do que a média. Porque tudo meu é certinho. Tudo tem uma linha de montagem. Entrou aqui, tem que acabar completo lá na frente. Minha vida é assim. Outra coisa, a minha linha de montagem não tem chaminé para poluir nada. Ela despolui tudo. Aonde eu passo desorganizando, eu organizo imediatamente. Aonde eu desordeno, eu ordeno em seguida. Você entendeu? Ao passo que eu vou usando, eu vou acertando. Eu saio do banheiro, está tudo arrumado. Você entendeu? Sim. A toalha está no lugar, outra toalha no outro lugar, isso naquele lugar, tudo certinho. Agora, a convivência com alguém desorganizado, sendo assim, é muito difícil, né? Tem, mas agora, o ideal, num caso desse, é muito fácil. Que tal fazer 2 banheiros, 2 quartos? 2 quartos eu recomendo para Mas a sala para é a toda pior coisa. dupla evolutiva ter 2 quartos. Por quê que é possível? Vem cá, é você mesmo que está aí ou eu estou vendo a televisão? Não, é você mesmo. Olha, gente, é a Kíria que está aí. Vamos dar umas palmadas para ela. Quer dizer que você fugiu lá do frio e veio para cá, foi isso? Professor Valdo, aqui em cima no ar. Sim. Quanto à questão da UFIEX, a Consim trabalha com a UFIEX durante muitos anos e isso vira um ponto de apoio multidimensional. E na dessoma dessa consciência que é o OFIEXista, como que fica essa OFIEX na questão multidimensional? A OFIEX, ela é desativada com o corpo do OFIEXista. Quando acaba o soma, acaba o OFIEX, porque tudo depende do corpo. Entendeu? Porque o processo é uma relação do paracérebro nessa história, que mexe com isso.
Eu já escrevi sobre essas coisas, tem tudo escrito, com detalhes, as consequências, uma opção de coisas sobre isso aí. Professor, por favor, aqui no B. A última linha da página 26, dentro de taxologia para rotinas autodefensivas. Os efeitos do atilamento para perceptivo e ininterrupto. A última linha da página 26. É taxologia, 26. O 3, para rotinas autodefensivas. 20 quanto? 26. Taxologia. Taxologia. O 3, para rotinas autodefensivas. Para rotina autodefensiva. A identificação e uso das sinaléticas parapsíquicas, a prontidão autodesassediadora, a blindagem energética da alcova, o auto e hétero encapsulamento parasanitário, os efeitos do atilamento paraperceptivo ininterrupto. O que tu queres, ó Cachopa? Os efeitos do atilamento paraperceptivo ininterrupto. O atilamento é a pessoa viva, atilada, que está desperta. O povo gosta de chamar essa pessoa da pessoa antenada. Entende? Então, a pessoa que está antenada do ponto de vista da parapercepção o tempo todo. Entende? Eu procuro passar por isso aqui. Às vezes eu consigo, às vezes dá erro. Você está entendendo? Ou passa despercebido uma coisa ou outra. Mas eu procuro ter isso aí. Atilamento paraperceptivo ininterrupto. Tá certo? Não há, professor. Escuta, você estava aí a hora que eu falei do seu livro? Já tinha chegado, então você ouviu tudo, né? E professor, gostaria até de responder àquela pessoa. Infelizmente, no momento nós não temos, a Editares ainda não tem estrutura, né, para distribuir os livros, mas nós estamos construindo um site para a divulgação do livro. Ele será lançado dia 5 de fevereiro e agora em janeiro, daqui a 2 semanas, nós teremos um site, um blog para a divulgação do livro e também por meio desse site, a divulgação dos outros livros da Conscienciologia, de forma que as pessoas que moram nas cidades onde nós não temos centros educacionais ou algum campus da Conscienciologia, poderão, por meio desse site e de outros blogs que vários voluntários já têm, acessar o Shop Cons e adquirir seus livros, até que nós tenhamos uma distribuição melhor. Shop Cons. É o link para a livraria do Hernani, a Epígrafe. Tá bom. Shop Cons. Se a Valana chegar aí, você me avisa. Eu quero falar com ela de novo. Tá certo? Mas, professor, quem mais que eu posso? Quem é agora? Não há. Aí você? Aqui no Crescendologia, na segunda linha, sim. Crescendo forma fenomênica, conteúdo fenomênico. O senhor pode expandir um pouquinho aí? O caso aqui é a forma fenomênica. Está entendendo? E o conteúdo. Mas no caso aqui é a forma mesmo. Então veja, qual é a forma do fenômeno e o conteúdo que ele traz? Todo fenômeno que ocorre com a gente, e isso é mais importante quando é um parafenômeno, quando é um processo parapsíquico, ele vem com uma manifestação gritante, que é a forma. Mas, geralmente, dentro dele, na estrutura daquele fenômeno, no desenvolvimento dele, na manifestação, ele traz um conteúdo de uma mensagem. Então, todo fenômeno que você recebe, que você participa, que você vivencia, que envolve você, tem uma mensagem. Você tem que decodificar essa mensagem. Então, por exemplo, você sentiu alguma coisa diferente, um banho de energia muito forte, só você que sabe, tem sua razão de ser. Observa o que você está pensando, o que você está fazendo, o que você vai fazer, como é que é. Tem que decodificar e saber aquilo. Agora, boboca daquela pessoa que não tem curiosidade para fazer uma pesquisa dela. Então, porque aconteceu um fato aqui no tertuliário, uns 3, 4 dias atrás. Eu não tenho sono aqui no tertuliário. Faltavam 15 minutos para acabar a tertúlia e me bateu um sono muito pesado, de não conseguir parar sentado aqui, de chegar até ficar pescando.
Aí eu falei, eu vou me retirar porque o pessoal vai ver, vai ficar chato. E fui para o quarto. Mas você estava com a carga horária de sono atrasada? Então, olha o que aconteceu o desfecho. Quando eu fui para o quarto no Village, eu me deitei, não deu 5 minutos, eu entrei em EV. Deitei, o corpo todo ficou energizado e eu apaguei. Então, companheiro, você estava escado. Então, pois é. Isso é uma escagem extrafísica. Então você soube decodificar o conteúdo da mensagem. E por incrível que pareça, deu 50 minutos, que é o tempo da TENEPS. Eu apaguei, quando eu acordei, tinha dado 50 minutos. Deixa eu te falar. Você estava atrasado com o seu trabalho assistencial? Não. Não? Então quer dizer que você está avançando com o trabalho assistencial. Foi essa impressão que eu tive. Parabéns a você. Você merece aí uma Porque lá no acoplamentário também, teve 3 momentos que veio assim, a Cristina estava lá, que veio forte, energização, e deu uns apagão. Que você está vendo? O cara está se desenvolvendo. Cuidado com ele. Professor Valdo, sim. Como confirmação do que ele está falando, poucos minutos depois foi a minha vez. Aconteceu de eu também cair de sono. Agora, isso tudo é com a Cris que estava lá? Quem é que estava? Ah, é? Sim. E depois foi ela. Quer dizer que vocês estão no amor. Nós estávamos juntos, nós estávamos próximos. Puxa vida, então, vamos fazer um bloco aí do carnaval extrafísico. A turma está muito boa. Eu tenho que sair por causa disso. Aí, com açúcar até eu. Né? Isso explica. Tá certo. Professor. Mas quem é que estava aí? Tinha outra pessoa que estava. Aqui, professor. É você? Poderia falar um pouquinho mais sobre essa escagem? Como é que sobre o quê? Escagem. Como é que se processa? A escagem é o seguinte. A maioria das pessoas são iscas, querendo ou não. A maioria é formada de iscas, veja bem, inconscientes. Então vamos entender bem como é que é a situação. O ideal para nós é que a pessoa se torne consciente, lúcida, quando ela é isca de alguma coisa junto com o amparador. Agora, para isso, ela tem que sentir a presença não só daquela consciência que está sendo assistida ou que vai ser assistida, e também do amparador que está ajudando a assistência. Essas duas coisas a pessoa tem que saber. Agora, a escagem, quando ela caminha no tempo, ela praticamente fica fazendo parte da vida da pessoa. E o caminho aí é TENEPS e OFIEX, o teu está saindo. Agora, lembre-se, todo mundo é isca, em tese. Todo mundo é. Agora, o problema é a pessoa ser isca lúcida. O senhor afirma que os aparelhos eletrônicos embotam as percepções parapsíquicas. Baseado em que o professor afirma tal fato? Tem a ver com a pineal? Esqueça a pineal. O processo é o conjunto do problema cerebral. É muita coisa que tem. Nós temos 12 pares cranianos. E você tem o ouvido e tem os olhos aí, tudo junto. Fora o fronto chakra. E um negócio aqui em cima, que é o corono chakra. Quer dizer, essa energia da sua coroa de rei. O nome dele é de rei. O nome dele é de imperador. Então, para falar dele de corono chakra, tem que falar que é a coroa dele. O seu nome. Agora, o senhor já fez alguma experiência pessoal no referente ao caso? Se sim, poderia relatar? Não, isso eu já vi de tudo quanto é jeito há muitos anos. Eu evito tudo que vem para o meu ouvido, para a minha cabeça, qualquer coisa. Quiseram colocar isso aqui para mim do jeito que é, que os caras, tudo que chegam para falar na televisão hoje, eles colocam alguma coisa aqui, ou senão alguma coisa no traseiro. Fica as donas tudo no traseiro também, né? Tudo tipo Robocop. Eu não entro nessa. Por quê? Eu tenho um pouco de parapsiquismo que eu defendo, que eu estou aqui, vamos dizer, segurando a barra. Agora, eu vou jogar isso tudo fora? Eu não sou besta. De modo que, faça a experiência. Vê o que é que você faz. Vocês nunca me viram com o aparelho aqui. De nada.
Uma coisa que você pode pôr, que ajuda muito, é chapéu contra o UV. Isso não faz mal. O chapéu só tampa aqui um pouco do processo do corono chakra, isso ajuda, não faz mal. Mas, veja, quando eu estou falando com vocês, como essas lâmpadas aqui não tem UV, eu estou sem chapéu. Então, posso aparecer com o meu campo de pouso das moscas. Tá? Ouvindo o senhor falar sobre não utilizar aparelhos para lembrar e executar rotinas envolvendo sinalética, faça a seguinte pergunta. Isso aqui é outra pessoa, tá? É o último programa de computador que desenvolvi para me lembrar de fazer os 20 EVs, já que trabalho com o computador diariamente? É uma forma de para-rotina útil ou uma muleta? Depende do que é. Está só no computador, não mexe com a sua cabeça? Em caso positivo, o que o senhor acha de incluir esse programa gratuitamente para download em algum site específico para isso? Talvez o pessoal do laptop, como o senhor chama, se interesse. Um professor, o Fred, me disse uma vez para enviar para o Loche, para vocês darem uma olhada. É o caso de mandar, né? Manda que eles estudam tudo. Sempre é bom, vale a pena. Agora, ó, se é programa que entra no computador, mas não entra no seu ouvido nem na sua cabeça, tudo bem. Para entrar na sua cabeça tem que ser através do que você raciocina. Se for, tudo ok. Paulo, na página 25, a primeira linha, tem a paratecnologia intelectiva assistencial. Você poderia exemplificar o que é esse conceito? A paratecnologia intelectiva assistencial é você, por exemplo, mexer com tudo que você tem em matéria da mente, das suas faculdades mentais, aplicadas no processo parapsíquico de assistência. Então, o que é que você faz com isso? Por exemplo, você tem uma boa memória para guardar os fatos que acontecem? Você guarda algum nome mais importante que possa chamar a atenção dentro de determinados fenômenos parapsíquicos? Você guarda as coisas com respeito aos amparadores, como é que acontece? E por aí vai tudo que diz respeito ao problema intelectual seu, suas faculdades mentais, em relação com o parapsiquismo. E com a paratecnologia? Pois é, a paratecnologia aí agora com você. O que você usa sobre isso? Examinar. Com o tempo tem até aparelhos que eles trazem e vão colocar em você. Se é um amparador que traz aparelho e coloca em mim, eu topo qualquer coisa. Porque vem de lá para cá. Agora, eu daqui para lá, eu corto tudo. E esse aspecto da memória nominal que você... A memória nominativa, ela é importante para você guardar as coisas que ocorrem. Às vezes, por exemplo, na hipnagogia, durante uma projeção, alguma coisa de uma ideia intercorrente, que é um exopensene positivo, que um amparador te dá na hora que você está lendo, por exemplo, estudando. Estudo é importante. Felipe, você tem que examinar. E é o seguinte, o que você faz com a sua intelectualidade casada com a parapercepciologia? Pensa nisso que vem um monte de coisa. O senhor comentou numa tertúlia passada que a vibração do globo ocular era sinal de ectoplasmia. Podemos dizer o mesmo sobre vibração na mandíbula, inclusive com o movimento dela e dentes durante a tenepse? Pode esclarecer? Não tem nada que ver com isso. O que nós estamos falando da vibração do globo é quando a pessoa bate as pálpebras assim. Isso aí é uma coisa, devido ao processo de energia, que mexe nessa área oftalmológica. Agora, queixo e o problema aqui, não. Isso diz respeito, é frio, ou é um processo neurológico, ou é um problema de alergia, alguma coisa nesse sentido. Isso tem que ver. Se a pessoa está durante a tenepse, é porque ela está em desenvolvimento. Isso aí tem que marcar com calma. Mas isso tem que acabar. E outra coisa, às vezes essa vibração pode ser até uma mioclonia que está havendo. Com o tempo isso vai desaparecer. Juntando a tertúlia de ontem e a de hoje, fiquei com a consciência um pouco pesada. Apesar de ter uma conduta assistencial, iniciei a tenepse porque li que o maior assistido inicialmente era o praticante.
e tem insistentemente lidado com o trafar de não saber lidar bem com o dinheiro. Inclusive, falei com o amparador e disse, cara, aqui, ele falou com o amparador, cara, me dá uma mão com dinheiro aí que eu vou transformar isso aqui em uma OFIEX. Esse é que faz negocinho, né? É uma vergonha você, viu? Olha, estou envergonhado pelo meu colega. Estou envergonhado. Ó, fiquei ruborizado. Se eu não fiquei, eu pelo menos estou batendo aqui para ficar. Fiquei. Nesse caso é um negocinho evolutivo ou uma para-rotina útil. É a vovozinha. É negocinho mesmo. Negocinho regressivo. Não é evolutivo, regressivo. Mega negocinho regressivo. Em entrevista para a revista Playboy, Thomas Grimort, após ter indagado sobre quem era o homem mais energizado do Brasil, respondeu que era o ministro Dilson Funaro, do governo Sarney. O senhor confirma tal afirmação? O senhor poderia comentar mais sobre essa personalidade? Não, eu não tenho nada para falar. Eu não conheci esse nosso amigo, conheci de nome, mas pessoalmente não. Não tem capacidade, sou totalmente incompetente para dar qualquer opinião. Professor. Desautorizado a falar, como é que é o Adorno? Repete aí uma vez para a turma saber que a minha condição de carência. Sinto-me extremamente desautorizado para opinar sobre o assunto. Professor, aqui no ar. Na página 25, ainda em tecnologia, o senhor poderia aprofundar para a tecnologia da macrosomaticidade? Isso é aonde? Na página 25, em tecnologia. A tecnologia. O que é que você quer? Qual que é? Para a tecnologia da macrosomaticidade. Sim. A paratecnologia da macrosomaticidade. O processo todo é o seguinte. O macrosoma é um corpo humano maceteado, seja o ginossoma ou endossoma. Agora, o que é que se passa? Com o passar do tempo, se a pessoa ela reconhece e vê que tem um macrosoma, ela vai ver que tipo de macrosoma é esse. O que é que ele faz? Quais as possibilidades ou potencialidades que ele oferece? Com isso, então, a pessoa leva para o processo paratecnológico. Então, por exemplo, eu descobri que eu tinha macrosoma muito moço ainda. Quando eu tive o infarto do miocárdio, eu estava sozinho, eu então me preparei tudo, coloquei tudo, e quando os médicos chegaram, eu mesmo já tinha me tratado. Com isso, eu comecei a tratar em seguida da minha energia para fazer a regeneração do processo do infarto. Porque eu sabia que eu tinha alguma coisa do macrosoma com regeneração. Agora, o que acontece? Isso foi em 1960. Faz agora uns 2, 3 anos, junto com o doutor Eduardo, nós fomos examinar um aparelho, que hoje tem aparelho para ver isso, e o povo todo achava que era impossível, que eu nem tinha tido infarto miocárdio, porque com 28 anos eu devia ter tido 1 ou 2 e depois morrido. E eu estou vivo. Então, eu falava, não, eu consertei isso aí. Alguns meses depois, com a paratecnologia da minha energia e o processo do macrosoma, eu consertei, eu nunca mais tive nada. Só fiquei com a hipertensão. Agora, então, nós fomos lá no aparelho, eu saí daqui, fui em outra cidade, os aparelhos mais elevados do negócio. A hora que viram, ver direitinho no meu coração, aonde foi feito o conserto da história que passou de uma para outra lá. Direitinho. Todo mundo viu, o médico que estava lá falou. Então, isso explicou, veja bem, que uma pessoa pode ter infarto e depois não ter nenhum mais. Se ele tem macrosoma, tem muita chance disso. Se o macrosoma tiver tendência de regeneração, a coisa melhora. Agora veja, eu já tinha confiança nisso. Várias vezes eu superei essa situação. Então, em 1970, eu tive, veja bem, 10 anos depois,
Eu tive um acidente que eu entrei em coma. Eu, então, julguei os aparelhos tudo do coma, mandei os médicos tudo passear e voltar daí uma semana, para ver que já tinha corrigido tudo. O meu nervo óptico aqui, ó, do olho esquerdo, estava solto. O osso tinha rachado tudo aqui, a cabeça, tudo rachou aqui, tudo. Entendendo? Que eu fui atirado a alguns metros de distância e quebrei a cabeça. Agora veja, uma semana depois chegaram lá, estava tudo consolidado. Entendeu? Uma semana. E eu tinha pedido para ele, volta daqui a uma semana. E eu comecei a trabalhar com as energias. Então isso é que é macrosom. Essas coisas existem. Agora, acho que a medicina é furada. Porque fazem 50 anos que eu sou médico. Tentei expor isso para um monte de gente. É muito pouca gente que admitiu o processo. Agora, precisa fazer mais experiência, gastar milhões de dólares para ver quem é que tem macrosoma, os tipos que tem. Ninguém estudou isso ainda. Mas eu acho que nesse século, a medicina ainda vai admitir isso. É inevitável. Não tem saída. Agora, eu já vi um monte de gente que tem macrosoma. Mas isso que a gente já sabe até hoje é muito grosseiro, muito rudimentar. Precisava de estudar agora, sabe, a finesse, a finura, a sutileza, o filigrana do processo. Tem muita coisa atrás disso. Está de ver. E outra coisa, um detalhe. Agora com os aparelhos, eles vão acabar chegando lá. É inevitável isso aí. Agora veja, isso é uma revolução na medicina, né? O dia que descobrir que as pessoas têm corpo diferente. Agora, é uma vergonha. Você sabe que eu já falei isso em outra vida, eles acabaram comigo. Então, nessa vez, eu comecei a falar quieto, com calma, para ver se eu poderia sobreviver. Eu queria só continuar nessa questão, eu estou aqui, olha. É um macrosoma, então, energético, a gente poderia dizer isso? Não, como é que o seria? meu macrosoma é de regeneração. Tem alguma coisa em mim que acelera a regeneração. Essa aceleração deve pegar o processo que já vem com genética, o problema, por exemplo, de neurotransmissores, o processo da imunologia. Eu acho que isso tudo entra. Professor. Agora, isso é impressionante a gente pensar. Agora, o que eu já vi em mim sobre esse aspecto, eu já vi muita coisa. Valdo. Eu queria tentar entender um pouco mais, porque você sempre toca nesse ponto e, pelo menos para mim, é ainda muito abstrato. Então... tem que fazer pesquisa. Vamos arranjar os milhões de dólares e fazer pesquisa. Tá bom. É o jeito. Tem que fazer assim, pesquisa de opinião, processo internacional, ver, se for possível, milhares de pessoas para examinar tudo. Professor, entendeu? Mas como... Eu, se tivesse tempo, é que eu já estou ocupado das minhas coisas. Se tivesse tempo, esse aí seria uma pesquisa aqui. Essa seria uma pesquisa que eu deixaria. Mas como... Eu iria para a internet e ia pesquisar todo mundo. Você acha que você tem um corpo diferente dos seus irmãos? Escreve para mim. Só aí nós vamos ter um monte de coisa. Eu não tenho tempo para mexer. A mídia noticiou agora esse caso do rapaz que estava com AIDS. Parece que a partir do transplante de medula, ele... Não, mas AIDS já teve gente que já curou isso então, há muito tempo que eu sei. A minha questão Você tem que lembrar que a AIDS começou em 81 para cá, já tem praticamente 30 anos agora, em janeiro, então, março. Mas a questão é porque... Eu já vi gente que curou de AIDS. Mas o doador, parece que ele tinha uma imunidade. E daí, quando fez o transplante, ele começou também... Agora, tem que ver essa imunidade. Então, aí por exemplo, será que pode ser um macrosoma? O que é que tem na genética que é um processo do macrosoma? Isso. A gente não sabe. A minha Não pergunta é é justamente só essa. a genética que influi no macrosoma, não. O que é que o macrosoma já vem com a paragenética mudando a genética? Mudando a genética. A gente não sabe. Isso não tem que estudar. Porque esses não seriam casos de estudo para avaliar aí? E outra coisa séria. Por exemplo, aqueles caras que eu vi lá nos Kahuna, os negócios todos lá do Hawaii, a hora que o cara quebrou a perna, porque bateu numa pedra lá, caiu, quebrou e deu fratura exposta, estava tudo lá. Agora ele chega e emenda o negócio, estudar. Os caras mesmo, não tinha médico, não tinha nada. Mexe naquilo, faz assim, espicha, faz lá e começa a mexer com a energia. Daí a pouco, aquilo consolida tudo, melhora tudo. Daí a pouco o cara saiu andando. Eu vi a perna dele tudo quebrada.
Como é que é isso? Então você veja, aquilo ali, até que ponto? Por que é que não é todo caso que consegue isso? Macrossoma no Então receptor. ele deve ter uma predisposição ali violenta. Agora o cara, na hora que está lá, que está sentindo dor, quer que aquilo melhora, ele faz uma força danada, a vontade dele deve atuar nisso tudo. Tudo quanto é humor, humores, que eu estou falando, humores do corpo. Tudo quanto é substância, ingrediente, o diabo a quatro que tem no corpo, do ponto de vista da fisiologia e da parafisiologia, deve funcionar. Uma outra coisa, aquele cara que eu vi lá, a gente segurando as mãos, e o nariz dele que estava com câncer, quando acabou o negócio já está consolidado, só precisava de fazer uma plástica. Acabou o câncer dele. Como é que é isso? Por que com ele isso é fácil e com outros não? Estudei, nem teria que estudar. Professor, então essa derrogação das leis de um processo fisiológico e, vamos dizer, terapêutico, isso é um fato. Baseado na sua experiência, que dica que o senhor daria para a gente observar se tem macrossoma ou não? Que tipo de dica, de observação? Não, macrossoma eu já escrevi sobre isso, tem que examinar. Olha lá na 700 experimentos, para começar a ter uma ideia do que é. Tem que estudar muito sobre isso. Valdo, aqui no B. A questão do macrossoma, você acha que também aqueles biotipos físicos de ectomorfo, endomorfo influenciam na pessoa? Como é que é? Tipo físico, a pessoa que é ectomorfo, endomorfo, tem tendência a ser maior, menor? Tem muita coisa que pode influir, mas a gente não sabe nada. Não adianta chutar. Tá. O que eu sei é o seguinte, que existem vários biótipos, ou biotipologia da situação. Tem que examinar como é que é. Eu explico isso lá nos 700 experimentos. Eu dou lá as técnicas. Por exemplo, o Chico tinha macrossoma. Eu examinei bem ele e vi. Ele era pícnico, você está entendendo? Baixo, retaco, fortão, macroespâncnico, quer dizer, as vísceras dele, os órgãos eram grandões, você está entendendo? Mas isso tudo era secundário. A coisa mais séria é que isso tudo acontecia dentro de um conjunto que ele era suprarrenálico. O tipo do corpo dele. Para suprarrenal segurava. Ele era também hipertricótico. Ele era um macaco, matéria de pelo. Tinha pelo demais. Então, eu examinei aquilo tudo e vi, não, você é do tipo que eu já tinha visto antes de conhecer o Chico, já tinha visto gente que era suprarrenal e que era, que tinha macrossoma. Então eu falei com ele, você tem macrossoma, você vai viver muito, vai viver mais do que o seu pai, porque eu tinha medo de morrer danado. Então, ele viveu mais do que o pai dele. Do jeito que eu tinha falado, e foi o macrossoma. Outra coisa, ele tinha angina, sentia dor no peito sempre, tinha um olho só, o outro olho teve uma época que a gente tinha que pingar uma opção de coisa lá, você está entendendo? Cortisona para o negócio sustentar, porque senão ia piorar tudo, ele ia perder o segundo olho. Ele sustentou isso tudo, viveu até 92 anos. Agora, foi o macrossoma. Mesmo ele sendo bem doente com umas coisas, né? Não, todo mundo é doente. Você não vai encontrar. Eu, para mim, por exemplo, o cara falou, Valdo, mas todo mundo não deve ser doente. O serenão não é doente. Eu garanto para você que ele tem um corpo doente. Porque se ele mostrar um corpo que é perfeitinho, ele vai mostrar que ele é serenão. Vai chamar a atenção. Ele vai ter que ter. Então, todo mundo, em tese, para mim, tem alguma coisa faltando. Então, são as comorbidades. Te aguenta, porque aqui, não tem ninguém sadio total. Aqui para você. Todo mundo. Valdo. Todo mundo tem alguma comorbidade. No mínimo, alguma coisa. Quer ver uma coisa que todo mundo que já está chegando nos 40, vamos fazer um exame de coluna. Entendeu? Ele não está aqui. Vão fazer um exame de coluna de vocês. Eu garanto que uma boa parte de vocês já estão com as colunas tudo estrepada por alguma coisa. Então, isso tudo é o que é? Comorbidade. É alguma coisa. Então, todo mundo tem. É muito difícil, gente. A vida humana não é fácil. Valdo, aí no seu caso também, aquela influência do parto ter sido por fórceps, alterou também, no caso, o macrossoma para
questão energética, parapsíquica? Eu não sei disso aí não, eu tenho estudado muito, você está entendendo? Mas eu acho que uma base não foi não, pelo seguinte, porque já aconteceram muitas coisas. Eu tive depois disso, depois da década de 70, eu tive uma temporada que o meu processo de hipertensão piorou. Então eu achava que foi alguma consequência do meu processo lá de ter entrado no estado de coma, uma semana, aquela coisa toda. Mas agora, com o tempo, eu então tive que me tratar, me preservar. Por isso que eu tenho essa disposição hoje. Que eu passei uma temporada no estaleiro, alguns anos, tomando remédio, olhando muito meus exercícios, a minha dieta. Eu cheguei a pesar 68 quilos. Hoje eu peso 78, é o meu normal. Se deixar, eu até aumento o peso. Agora, então, isso tudo eu acho que foi o processo do meu acidente. Mas veja, eu superei isso tudo. Hoje eu estou muito mais à disposição do que eu era. Tem filmes, tem foto minha, tudo que a pessoa vai olhar e vai ver. Não, você está mais fraco nessa ocasião. Realmente. Eu não podia nem carregar mala. Subia a pressão. Agora, o que me salvou, em primeiro lugar, foi o propanolol. Eu usei durante 12 anos. Isso me salvou. O propanolol, ele faz o coração bater mais devagar. Você está entendendo como é que é? O negócio. Então, o negócio todo é por aí. Aí a pressão, então, acalmou. Hoje eu tomo remédio, etc., tal, na minha... mas eu nem penso mais. Eu não me preocupo com o processo de hipertensão. Estou sempre bem disposto, em tese. E no caso dessa questão, também nessa questão de macrosoma, a pessoa tem que ser, no caso, passar por um curso intermissivo para receber ele? Não. O Chico Xavier não tinha curso intermissivo. Agora, ó, tem macrosoma assim que é para a pessoa ver se supera alguma coisa, entende? De trabalho assistencial que ela vai fazer. Ninguém recebe algum macete desse à toa. Tudo tem a cobrança depois. Entendeu? Por isso que eu trabalho também. Professor, aqui no B. Aqui. Aqui em argumentologia, para rotinas assistenciais, o auxílio através da projetabilidade lúcida. O que é? Que lugar que é que falou? Em argumentologia, no 1, para rotinas assistenciais. Eu não entendo a primeira palavra dele. Você entendeu? Argumentologia. 26. Argumentologia? Isso. Para rotinas assistenciais. O auxílio através da projetabilidade lúcida. Taxologia. Isso. Qual que é que você quer aí? Qual número? Número 1. Para rotinas assistenciais. Gente, aí tem o 1, é só falar número 1, página tal. Para rotinas assistenciais, a visão paradiagnóstica. Isso aí é o seguinte, é a pessoa que já tem o processo de ver, por exemplo, a parapsicosfera da pessoa, e ela é capaz de dar o diagnóstico só de olhar para a pessoa. Eu já fiz experiência disso para mostrar para colegas meus da psiquiatria. O heterodesassédio, a esterilização de ECs homeostatizantes, a TENEPS, o auxílio através da projetabilidade lúcida, a OFIEX, o trinômio para acolhimento, para orientação, para encaminhamento. Então você veja, aqui é o processo já da OFIEX avançada. Agora, toda pessoa que faz projeção lúcida tem que colocar na cabeça. A gente tem que sair do corpo para ajudar os outros. Fazer projeção por simples curiosidade não resolve nada. Fazer projeção, a pessoa só pensando nela, também ela não desenvolve. Para desenvolver, ela tem que pensar que vai ajudar os outros. Que a intenção é essa. Então, essa é que é a para-rotina interassistencial. Você entendeu mais ou menos o que é? Todos esses dados que nós estamos falando aqui, estão dentro desse universo de manifestação. Da para-rotina assistencial. Professor? Tem outra dúvida em relação a isso. Em relação à projetabilidade, aqui no meio. Quando a pessoa, se ela poderia
está prestando assistência, tendo, através da projeção, mas assim, sem ter consciência disso, sem ter a lucidez. Não, ela não precisa ter a consciência, não. No início, quase sempre é até melhor não ter. Porque a pessoa ela tem que fazer a projeção lastreado, fazendo o lastreamento do psicossoma. Ele ficando mais pesado, isso piora a lucidez da pessoa. Então ele não tem lucidez tão grande. É tanto que eu fazia muita experiência nesse sentido, saía do corpo, fazia assistência, no fim, tirava o lastro, eu voltava à lucidez maior, aí eu poderia ver as coisas e voltar para o corpo. Isso é a regra. É o lastreamento do psicossoma. Então a pessoa, para desenvolver a PL, a projetabilidade lúcida, tem que pensar sempre em assistir os outros. Não pode ser, como eu falo, aquele cara que chegou para mim, não, eu quero sair do corpo para ver a Isaurinha pelada tomando banho debaixo de chuveiro. Isso é besteira. Tem um outro que quer fazer para fazer o paraturismo fora do corpo. Besteira também. Isso tudo está errado. Mas fala. Ainda dentro desse item aí, taxologia. Aonde? Eu não estou ouvindo nada. Taxologia. Taxologia. Segundo a Cosmo, dentre esses 7 itens, né, considerados fundamentais, qual ou quais os itens que você recomenda, né, que o senhor recomenda, para a gente começar a desenvolver essa para-rotina útil? Teria a primeira coisa é você estudar os 7 e ver o que é que mexe com você. Todos eles são importantes. Para mim, né? Mexe primeiro com você em quê? Tá. Aí você começa a estudar mais. Tá, então tá. Professor. 7 são importantes. Professor, aqui no ar. 2 perguntas. A primeira, voltando sobre a Consciex de hoje à noite que apareceu para o senhor. Na para-rotina do senhor e do amparador, eu queria ver se é possível esclarecer para onde é encaminhada a Consciex. O senhor falou que foi encaminhado. Eu, às vezes, sei. Conforme o caso, eu não sei. Mas também eu não pergunto. Eu não faço bisbilhotagem de nada. Bisbilhotice de nada. Não é importante. Depende do que é. Tem casos que eu sei. Dependendo da pessoa, já sabe para onde ela vai. Dependendo da consciência. Isso aí é coisa à toa. Com o passar do tempo, a gente sabe isso tudo. Isso aí não é problema, não. Correto. E a outra pergunta? A outra pergunta, taxologia número 7. Higienização holopensêmica. Número 7. As para-rotinas profiláticas. A teática do EV, o desbloqueio holochacral. A higienização holopensêmica dos ambientes ou holopensênicos. E o ciclo assim diz assim. Principalmente a higienização holopensênica dos ambientes, você é que deve começar a mexer com isso. Como é que a gente faz? Você anda dentro daquele ambiente e exterioriza energia em cada lugar que você passar. Até você sentir que mudou o ambiente. Agora, tem que exteriorizar a sua energia e confiar nisso. É assim que a gente melhora o ambiente. Eu, por exemplo, eu vou nos lugares antes. Lugar que eu vou dar o curso, vou fazer uma palestra, qualquer coisa, eu chego antes. Então, por exemplo, lá na Bahia, eu fui a um local que eles arranjaram lá para a gente dar um curso, que era curso sobre sexualidade, sexomática, no sábado. E depois eu tinha um outro no domingo. Me levaram para um lugar, quando eu cheguei lá, eu falei assim, vem cá, o local é esse que eu vou dar o curso? Eu falei assim, sim. Ixi, aqui vai acontecer uma opção de coisa. É bom chamar quem é o responsável disso para ver aqui o meu curso, porque se acontecer alguma coisa, vai ver que eu não fiz nada. Eu não vou tocar nem na parede aqui, em nada. Isso aqui vai ter uma rebordosa total aqui. Aí os caras falaram assim, mas vem cá, não tem nada. Eu assim, tem sim. Chama quem é que... Qual que é o gerente desse local aqui? Chamaram o gerente, eu perguntei para ele, o que houve aqui? Ah, sim, faz 3 dias estiveram aqui uns xamãs, andaram mexendo com a coisa, um deles saiu quase que carregado. Estava com um negócio danado. O outro parece que deu uma dor de barriga, que foi um negócio de doido aí. E eles é que estavam aqui. Aí eu virei para o cara e falei assim, o que eu disse? Vocês se preparam, que vai acontecer. Vocês acham que eu devo dar o curso aqui? Sim. Então, vocês se preparam.
Fomos dar concurso. Aí, lá para terminar, faltava alguns minutos para terminar, eu virei para eles e falei assim, agora, gente, ó, muita calma, saiam sem pânico, porque algumas coisas vão começar a acontecer. Na hora que eu falei, um ar-condicionado soltou não sei o quê, sabe, perto de mim. Daí a pouco foi outras coisas, daí a pouco correu a eletricidade, foi andando o negócio, pegou o acumulador que estava no passeio da rua e... Aí chega o cara e fala assim, é bem que o senhor falou. Tem nada que ver com isso. Vocês me arranjam essas energias negativas aqui, como é que fica? Aí eu vim para ele e falei assim, e amanhã? Como é que vai ser? Amanhã é o curso dos homens. Hoje eu fiz o das mulheres. Vocês acham que, como é que é? Eu posso dar o curso aí no jardim? Aí nós fomos para o jardim. É uma boa parte que eu fiz no jardim, porque está tudo estourado. Não choveu, né? A gente ajeitou a situação também. Senão não está perdido. Agora veja, isso é a Bahia. Agora, depois disso, a turma que trabalhava lá na unidade do Instituto falou, olha, Salvador melhorou muito para nós depois dessa. Professor. Mas a culpa não foi nossa, foi mesmo dos xamãs. Eu não sei o que eles fizeram lá, devia ter muito despacho no que eles fizeram. Professor. Agora era xamã mesmo que eles estavam chamando a atenção. Hein? O jeito foi esse. Agora veja, eu falando sobre sexo, xamã que estava lá mexendo com as coisas, não sabe o que aconteceu, Bahia, presta atenção, Salvador. Não, juntou a fome com a vontade de comer e outras coisas mais, né? Valdo, você pode fazer assim, relações do que a gente pode pesquisar em termos de macrosomaticidade com as morex que já ocorreram, quer dizer, aquelas que têm comprovadamente a marca de ter sido morexes. Como é que que relação a gente pode estabelecer entre morex e macrosomaticidade? O tipo de morex que houve, a qualidade, e ver o que é que tem nisso e tabular essas condições. Ver como é que é. Mas que agora, relações o que eu vejo, a gente estabelece? É que o problema da morex, ele é muito sério em relação ao macrosoma. O macrosoma, às vezes, ele pode ser menor nisso aí. A morex é mais importante como magnitude pelo seguinte, porque ela é, primeiro, residual, pessoal, específica. Macrosoma é uma coisa que acontece com muita gente. Entendi. Agora, a Max Proex é muito específica, é mais do que o macrosoma. Por exemplo, há vários tipos de macrosoma que a gente já sabe, aquilo acontece com muito tipo de pessoa. Agora, Morex não. É muito ali, ó, é individual, individualíssima. Então, isso aí tem que fazer a tabulação disso, para ver o que é que bate. Você está entendendo? O que é que, vamos dizer, que se repete? Vários casos desses iguais. E essas pessoas são muito específicas demais, você não acha? Você que estuda isso. Mas qual é o parâmetro que a gente poderia buscar, Valdo? Qual é o parâmetro que a gente poderia buscar imediatamente? Por exemplo, numa morex de regeneração física incontestável. É uma delas. A segunda. O processo é o seguinte. Acidente, ser tirado. O problema da morex de longevidade. Você não falou aí. Não é de regeneração só. Longevidade. Por exemplo, o processo de longevidade é justamente o caso do Chico. Na ocasião eu falei para ele assim, você vai a tranco e barranco, mas você vai longe. Você vai viver mais do que o seu pai. E eu estava certíssimo. O pai dele morreu com 86 anos. Ele ainda viveu 5, 6 anos mais. Por outro lado, segundo as pesquisas que você mesmo comentou, existe longevidade, no caso, por exemplo, a pessoa tem muitos débitos, a longevidade dela precisa ser maior e a vida é prolongada em função disso, quer dizer, já tem uma paragenética que faz a pessoa viver muito, nem sempre produtivamente, mas vidas de longa duração. Inclusive, longevidade daquela inútil, em que a pessoa fica numa cama ou numa condição totalmente anulada. Quer dizer, a longevidade isso só... não quer dizer que seja. É um parâmetro. Quando tem o processo mesmo de macrosoma, tem alguma coisa de aplicação.
Tarefa, né? Tarefa, longevidade. Sempre tem. À toa não fica. Uma pessoa ela pode durar muito sem fazer nada. Fazer nada. Vegetal, isso não quer dizer nada. Isso é mais uma questão de interprisão. Às vezes estão ajudando extrafisicamente para fazer desassédio, mas varia. Entendo. É relativo. Valdo, Sim. eu queria que você, por favor, falasse um pouco sobre algumas características, por exemplo, da pessoa hiperrenale, das suprarrenales. Suprarrenale. Você usou um termo. A suprarrenale que é o seguinte, isso aí é só olhar na medicina, olha lá nos livros do seu filho, o que é o processo de uma personalidade que tem a suprarrenal. O que a suprarrenal faz? Isso. Agora, você vai ver essas coisas. Por exemplo, o Chico, as apresentações que ele tinha era isso. O macroesplâncton são os órgãos e vísceras largas, grandes. Entendendo? Outra coisa, ele era pícnico e retáculo. Ele era mais baixo e troncudo, é tipo barrica. Então ele era embarricado, como diz certas pessoas. Não é embarrigado, não, embarricado, parece uma barrica. Você está entendendo? Isso era o jeitão dele. Outra coisa, a hipertricose, que parece que isso também tem relação. Muito cabelo, era muito cabeludo. Você está entendendo? Então, peludo. É o cara que é muito urso ainda, né? Muito bugre. Até um certo ponto aqui, ó, tá entendendo? Babuíno, aqui, babuíno. E a relação das suprarrenais com o parapsiquismo? Tem alguma relação? Às vezes tem, porque depende. Nesse caso do Chico, por exemplo, aquilo tudo propiciava a ele uma condição mais tranquila. Havia um processo, por exemplo, dele com todo o problema de angina. Ele às vezes podia ter até mais, era hipotensão, a pressão dele era mais baixa, aquilo ajudava. Isso tudo ele tem que levar em consideração. Entende? Agora, tem que ver os casos, examinar direitinho. É que eu estou percebendo que agora, por exemplo, uma peculiaridade muito grande, cada um. O problema cada o macrosoma, uma coisa muito boa que tem que ver, é ver o tipo mesmo, a constituição física da pessoa, o processo, o metabolismo dela, anabolismo, catabolismo, como é que funciona, a situação toda. E ver esses dados maiores. E o processo... Por exemplo, uma outra coisa, ver se tem, que agora com esses aparelhos é muito fácil verificar isso, ver se tem algum aparelho anormal, igual tem os nossos amigos, por exemplo, tem um rim só, nasceu daquele jeito, isso aí tem muita gente assim. Professor Valdo, aqui B, em cima. Eu queria voltar à questão da Morex, que a Malu trouxe. Qual o principal critério a ser avaliado, analisado numa Morex, numa hipótese de Morex, que leva em consideração a longevidade que o senhor trouxe aí? Para fazer uma análise, se seria realmente uma Morex, se a pessoa teve realmente uma Morex, qual seria o principal item a ser analisado? O problema é examinar por quê. Qual a razão de ser da pessoa durar mais? Ela tem que ter, primeiro, uma atuação assistencial intensa. E aquilo com mais idade, ela não vai perder, aquilo vai continuar. Então, a primeira coisa que tem que ver é o seguinte: qual a interassistencialidade dessa pessoa no tempo? Por que ela é importante ainda viver nessa dimensão? Entendi. Isso aí é importante, aí pode chegar a alguma conclusão. Você sabe que também uma pessoa, quando ela tem alguma meta bem específica, bem determinada, ela geralmente só morre depois daquela meta ser alcançada. Isso já está provado, já tem muita gente que já fez experiência. Então, por exemplo, a pessoa está aí, já não tem mais nada. Ninguém sabe porque que ela ainda está respirando, já era para ter morrido há muito tempo. Mas ela fala assim: não, eu só vou morrer depois do aniversário do meu netinho, que vai chegar aí. Aquele então, às vezes, tem mais 6 meses. Vem ter o aniversário do netinho, depois o netinho vai embora. E eles enterram agora. Eu já vi vários casos desses na minha vida. Numa Morex, pode estar acontecendo, levando esses dois critérios, da longevidade e da regeneração? Pois é, tem que examinar, tem que ver. Tudo isso está para ser estudado, tem muita coisa aí obscura. Tem gente que acha que o Ted Kennedy
ficou um pouco mais tempo para ajudar o Obama a se eleger. Tem gente que pensa nisso. Ele morreu logo em seguida. Nos Estados Unidos já tinha gente que pesquisava essas coisas, mas isso nunca veio assim claramente. Entende? E era gente de Washington. Quando na época eu atingi o povo lá, aquele negócio que eu falei com a menina, eu falei assim, não, porque ela queria que durasse mais tempo. Eu falei assim, eu vou ficar aqui até o enterro dela. Era só alguns dias, mas eu expliquei tudo, falei para os familiares, vai durar tantos dias. Foi batata. Uma outra coisa, o cara lá em Portugal, a hora que eles chegaram, ele queria, eu pago tudo para o senhor, se eu quiser eu mando um avião especial para pegar, tudo, o senhor pode cobrar o que for, nós pagamos tudo que o senhor queira, os seus honorários. Eu falei assim, eu não quero dinheiro nenhum, a única coisa que eu quero é que você me respeita, respeita o meu ponto de vista. Então eu estou falando para o senhor, isso o enumerador já tinha me falado, fala com ele que você vai acabar todos os seus compromissos em Lisboa, depois você vai no Porto, e ele vai esperar, ele só vai morrer depois que você estiver lá. Agora eu virei e falei a mesma coisa para os caras. Assim, se o senhor já vier atrás de mim, porque sabe de alguma coisa a meu respeito, então o senhor deve me respeitar também nesse ponto de vista. Confie em mim. O meu dedo no nariz dele. A hora que eu deixei aquilo, os caras viraram para mim e falaram assim, Valdo, você está falando o cara como se fosse o sujeito da favela? Você não viu os cordões de ouro, a coisa? É um dos homens mais ricos da Europa, esse homem aí. Eu falei assim, e daí? O que eu tenho que ver com isso? Eu não quero dinheiro de ninguém, o meu negócio não é dinheiro. Outra coisa, tudo aconteceu como a gente esperou. Eu fui lá, examinei tudo, juntei os filhos dele, a família, tudo na sala, conversei, ele pôde falar, até, joguei bastante energia para ele poder entrar em contato, ficou sentado, você está entendendo? Conversou com o povo todo, e eu saí fora. Ele morreu durante a semana, logo em seguida. Agora, já não tinha mais jeito, mas eles queriam por causa da família. Você sabe que, no caso de cigano, eles dão muito valor para certas coisas da família, o processo da etnia é muito forte, né? Tudo deles arrumado. Outra coisa, os filhos dele também, tudo cheio de cordão de ouro, o cabelo puxado aqui, como se todo mundo fosse de designer, ou qualquer coisa nesse sentido, gibizeiro, etc. Né? Tudo daquele tipo. Tinha um monte deles. Qual mais ou menos a data da sua vida mais antiga que você consegue buscar na sua holomemória? Olha, eu acho que é um negócio meu, tem uma que eu acho que foi no Egito e tem uma que foi na China. Agora, essa da China é que eu vejo que seja mais antiga e que eu sempre tenho ainda recordação do processo. E durante muitos anos eu tive lembrança recorrente do processo. Isso porque eu passei um aperto, aquilo ali eu não esqueci. E isso tem relação com meus processos que nós trabalhamos hoje. Inclusive, alguns dos chineses que eu fui contar o mal e depois com a monja, tinha relação com essa minha vida lá. Agora, veja, isso eu não sei, sei lá. Por aí, né? Agora, o processo do Egito, eu também não sei. Aquele processo, eu não sei colocar o que vem na frente um do outro. Há quanto tempo você descobriu que era uma consciência e que precisava evoluir? Não, isso aí eu acho que a gente já nasce sabendo, né? O que o senhor acha que o ajudou a evoluir mais depressa? Olha, nesse negócio, eu acho que eu não evoluí nada. Então, ainda não evolui mais depressa em nada. Agora, o que eu vejo é o seguinte, ajudar os outros é a coisa que mais potencializa a evolução. Então, você ajudando os outros, você está ajudando, antes de mais nada, você. Eu acho que tenho macrosoma. Minha família inteira sofre de várias enfermidades, lúpus sistêmico, diabetes, hipertensão, bronquite. Já eu raramente pego uma gripe. Isso é um indício? Tenho 28 anos. Olha, é possível. Se você quiser, vem você aqui com seus irmãos. Se são homens, traz os homens todos. Eu vou dar uma geral nisso. Você vai servir de cobaia para a turma para estudar o macrosoma.
Eu já fiz isso com várias pessoas, com homem, com mulher. A maioria que eu fiz foi com mulher. E é impressionante. E é com mulher tem umas coisas que são fáceis, né? Devido ao problema de hormônio, você mata a charada olhando. A gente vê na hora, entende? Em 1984, eu queimei boa parte do meu corpo com água quente. Na verdade, água, óleo, macarrão e condimentos. Puxa, o negócio de mim tá bom, hein? Fiz tratamento sem muitos recursos. Fiquei sem nenhuma marca no rosto e pescoço também. Mais tarde eu queimei novamente e também não fiquei com nenhuma marca. E se der que a minha imunidade é boa, ou será que tenho boa cicatrização? Não, aí é preciso de ver, porque pode ser também regeneração. Tem que examinar isso aí. Agora, ó, você tem irmãos? Tem irmãs? As outras irmãs são assim? É aí que tem que ver a diferença. Às vezes a diferença é simplesmente gritante. É assim, liquida com o assunto. Mostra o fato. Hoje estou usando o Holter. Será que posso fazer a TENEPS? Não vou queimar esse aparelho? Como o senhor analisa isso? Vocês conhecem o Holter? Não? Como é que é ele? Fala para nós aí. É um aparelho que usa com eletrodos, né, no coração e tal, e usa uma bolsinha assim, um aparelho que registra. Não tem nada na cabeça aí. Não tem nada na cabeça. Nada na cabeça. Pois é, que eu sei, não tem nada. Eu só quis confirmar. Olha, ao que me consta, isso não tem nada que ver, não. É processo de coração, outras coisas, não tem nada. Só o corpo. O problema é a cachola. É aqui, ó. Gostaria de saber um pouco mais sobre as projeções. Tenho projeções em sequência, que eu estou em uma escola extrafísica, acompanhado de um amparador. O curso é sobre medicina, na qual hoje não tem nada a ver com o meu trabalho. Hoje em dia tem mais afinidade com medicina, leio algumas coisas sobre o assunto. Coração, parece que eu entendo. Já há muito tempo essas projeções têm a ver com o curso intermissivo e faço assistência projetada às vezes. Sim, é preciso ver o que é. Anota tudo. Por enquanto, isso aqui está muito defasado. Para a gente ter uma noção, né, do que é. Valdo. Anota os fatos para a gente ver. Aqui. A gente está falando essa questão da resistência do soma, né, macrosoma. Eu estava pensando aqui, a situação do José Alencar, né, o vice-presidente, passou por uma série de cirurgias, ele tirou não sei quantos metros lá de intestino, né? Sabe de ver. Agora, ó, tudo isso. junto desse processo do câncer de intestino dele, sabe de examinar a média disso. Se ele está muito acima da média de todo mundo. Aí já não é a família, é examinar o câncer. Pode ser que seja. Tem que examinar. E outra coisa, você já viu que ele tem um bom humor danado, né? Isso aí também ajuda. O homem é fora de série. Ele falou que vai ver o negócio da posse. Ele vai chegar lá. Várias pessoas acham que estão preparando para ir no enterro dele. Ele está vivo, ele sai lá e faz declaração para a imprensa. O homem é muito bom nisso. Ele dá um exemplo para muita gente boa. O que é bacana nisso é que entre os políticos todo mundo não gosta de falar em doença. Ele não. Ele fala abertamente, porque não tem outro jeito. A situação dele é... Ele é um cara muito positivo pela própria biografia dele, né? Ele veio do nada isso e chegar à situação que ele está hoje. Agora, é um caso para se estudar, né? Professor Valdo. Valdo, aqui no ar, Valdo. No caso de Consim, que tem... Como é que é? Oi? Está funcionando? No caso de Consim, que tem esse processo de autorregeneração através do macrosoma, essa pessoa ela tem também a capacidade de promover a regeneração de uma outra pessoa? Pode. A tendência é essa. Tudo aquilo que ela consegue, ela está dentro do veio. Ela vai no vácuo. Ela está predisposta. Agora, por exemplo, eu vou te contar meu caso. É aquele no Centro da Consciência Contínua, lá em casa. Havia um negócio, era sábado. Então, no sábado, a gente tinha que tratar lá algumas coisas, etc. Eu entrava em transe e estabelecia um campo de energia. Agora, lá pelas tantas, chegou lá um nosso amigo, um amparador, e falou assim, ó,
aquele seu amigo que você está tratando, que tem lá contato com você, que está lá no hospital, está na hora de você ajudá-lo. Não era eu o médico dele, não. A gente estava ajudando. Está na hora de se ajudar. Topas ou não topas? Assim, vamos embora. Aí, lá dentro do processo, em vez de tratar da turma que estava lá, nós começamos a julgar energia e eu visualizei o cara, vi a cama, vi aquele negócio todo. Saí do corpo lá do transe, fomos lá e passamos energia assim de dar vida para ele. E eu voltei para o corpo. A hora que eu voltei, eu estava com dificuldade de levantar até os braços. Tinha esgotado tudo. Mas eles falaram assim, não, nós vamos recuperar. Aí eles falaram assim, fala com a fulana para ficar aqui do seu lado, à esquerda. Colocaram um colchonete, ela deitou. Aí eles fizeram uma transfusão de energia dela para mim, para eu poder ir, porque eu estava na minha casa. Agora, isso foi sábado. Eu só levantei bem na terça-feira de manhã. Você tem uma ideia. Tá entendendo? Passei domingo e segunda me recuperando. Porque eu queria levantar e falar, não levanta, fica quieto, vai ler, para recuperar. Por quê? Tiraram o meu ectoplasma e tinha processo do sistema nervoso. Isso aí é perigoso quando acontece isso. Já pensou? Se aquilo fizesse uma lacuna do processo lá, uma fissura qualquer, às vezes ia piorar uma porção das minhas faculdades mentais na hora. No seu caso, né? No meu caso. E como é que ficou a pessoa que recebeu? Não, minha filha, a hora que eu quis ir lá, logo em seguida, né? Fiquei bom, eu queria ver. O cara saiu da cama. Estava andando na enfermaria, a hora que eu cheguei para ver. E o que ele tinha? Agora, foi o máximo. Qual era o problema dessa pessoa? Ele estava com um processo de resto lá, de processo de tumor, que tinha havido metástase. E eles já tinham desenganado o sujeito. Já era a segunda metástase dele brava. Agora, eles tinham feito a cirurgia, mas falaram, isso aí não tem mais jeito, ele aqui vai embora. E extirpou a metástase? Ele ainda viveu, ó. Entende? Agora, esse foi o caso de regeneração brava, séria, que eu vi comigo, o mais sério. Agora, quem me ajudou, estava até trabalhando conosco, agora ela está em Brasília, né? Ela não está aqui mais. Mas ela sabe disso. E outra coisa, ela já era doadora de energia nos nossos trabalhos lá. Que eu destacava o povo que tinha muita ectoplasmia e colocava lá. Aqui tinha gente que trabalhou lá comigo nessa época. Agora, professor Valdo, quem tem esse macrosoma com esse processo de autorregeneração só vai desencadear isso a partir do momento que começa a trabalhar com energia. Mas agora o problema não é esse, não. O processo sério, querida, é a pessoa descobrir por que ela tem macrosoma, porque isso não é à toa. Tem que ver o que ela vai fazer com isso. Não está ali para enfeite. Você está entendendo? A situação é muito séria. Tem que saber. Eu conheço muitas pessoas que eu identifiquei como se tivesse macrosoma. Porque essa, geralmente, eu não pergunto para a pessoa. Essa eu tenho que falar. É diferente da pessoa que teve vice-vista. Essa eu falo mesmo. Agora, veja. Todas elas eu falo. Olha a sua responsabilidade. Por que você tem isso? Vamos examinar. A maioria a gente estuda. Sempre tem. É um motivo. É alguma coisa. Agora, uma boa parte a motivação é devido a algum problema até físico, de ajuste kármico da pessoa. Não quer dizer que ela tenha feito curso intermissivo, não quer dizer nada disso. É uma de mão, um extra, um plus que é dado para a pessoa, como se fosse um bônus extrafísico de ajuda, entendeu? Um upgrade maior. Agora, que isso existe, existe. E que é uma coisa fascinante para a gente estudar você veja bem, o homem, desde que é homem, tem medicina e tem médico, curandeiro, etc. tal. Como é que eles nunca viram isso? Você não acha que é uma coisa super sutil? É terrível isso. E que tem como documentar, na verdade, né? Pois é. Porque pode fazer... Eu peguei vários colegas meus e mostrei tudo, mas não adianta. Mas tem que gastar muito dinheiro para fazer uma pesquisa enorme, para aquilo ficar valendo. É para ter um número X, senão não pelo adianta. Menos, né? Agora, o problema todo é o seguinte, por exemplo,
alguns casos que eu peguei, eu mandava os caras estudar, por exemplo, uma família, 4 irmãs. Vocês vão lá e estudam essas 4 irmãs, tudo. Faz um levantamento, mas assim, vira do avesso as 4 moças. E eram tudo assim, 1, 2 anos só de diferença. Isso, a primeira vez que eu fiz, foi no ambulatório, o primeiro que eu fiz no Centro Espírito Beradense da Uberaba. Então eu vi que tinha 4 moças. Eu fui tratar e tratava da família, de vez em quando elas apareciam. Aí um dia deu um negócio lá que deu em 3 delas. Eu falei assim, por que a outra não deu? A outra nunca apareceu aqui. Eu conheço vocês 3, não conheço a outra. Eu quero conhecer a 4. Manda ela vir falar comigo aqui. Por favor, peça para ela um favor que eu estou pedindo. A dona chegou e falou assim, olha, eu quero examinar você com seus irmãos. Aí eu constatei que ela tinha só igualzinho aquele negócio do astrônomo, que vê que aqui tem um astro, aqui tem outro, aqui tem outro. Aqui tinha que ter um, para fazer o equilíbrio da força gravitacional. Está faltando um astro aqui. Então ele fala, aqui ó, tem alguma coisa. Foi a mesma coisa que eu falei lá, astrônomo. Tem 3. Essa dona é diferente dos outros, nunca apareceu aqui. Toda vez essas meninas têm alguma coisa, essa outra não tem nada. Aí eu fui examinar, fui ver com calma. Uma dessas moças, a primeira que apareceu, o avô dela tinha morrido com asma brônquica. E ela apareceu igualzinho ao avô. Aí a mãe suspeitou, porque era o pai dela, que tinha morrido, que ele conhecia. Suspeitou que era. Chegou lá, eu não estou sabendo de nada. Virei e falei assim, não, eu estou vendo aqui, parece que é o seu avô. Quando é que ele morreu? Aí confirmou o negócio todo. A partir disso, a família toda ia lá para me consultar. Mas essa menina nunca acontecia, a moça. Aí que a gente viu. Então o que eu fiz? Esses aí eu pedi para alguns colegas que queriam estudar o negócio, eu falei assim, olha, estuda essas 4 moças. Vai lá, olha o que vocês fazem, conquista a confiança delas e faça uma anamnese, uma semiologia violenta no caso delas. Vocês vão ver alguma diferença de macrosoma. Foi batata, eles viram mesmo. Agora, o que se passa? Tem que se ampliar a menina, ela tinha o processo do turgor totalmente diferente das outras irmãs. Uma outra coisa, antes disso a gente viu que o pai e a mãe eram os mesmos. Não teve 2 pais ali não teve nada disso. A genética era a mesma. Agora, a diferença era 2 anos de diferença uma para a outra. Agora, a moça, só o problema do turgor já chamou a atenção de todo mundo. O que é o turgor? É aquela pessoa que é flácida, sabe? Que o povo chama aí vários nomes, né? Um deles é bunda mole, não é isso? Que está flácido. Então, a pessoa faz assim com o braço, está tudo flácido, mole e tal. Essa lá que estava no meio, ela era a segunda, sabe? E não tinha nada disso. O turgor dela tudo durinho, a carne tudo durinha. Então, é uma isso característica. Já tinha alguma coisa séria na Constituição. Por aí eles foram mesmo. Você entendeu? Então, isso tudo tem que ser feito ainda, isso tudo. Então, os nossos comerciais, por favor. Obrigado. As pontuações de hoje, 166 assinaturas no livro de presença, 24 perguntas presenciais, 19 perguntas online, 81 votos presenciais e 5 votos online. Os recados de hoje, a Gisele sobre o Réveillon da Cognópolis, a Rosa sobre o programa Verbetografia e a Neida sobre o pai do curso da Reaprendência. Antes de passar os recados, gostaria de solicitar quem ainda não pegou a sua prova geral da Conscienciologia, que nos procure aqui na monitoria. Especialmente se tiver alguém aqui de Belo Horizonte ou Campo Grande, também, favor, nos procurar para pegar as provas dessas cidades. Avisamos também quem tiver inscrito no acoplamentário que o encontro será aqui no Salão das Dinâmicas, o salão que fica aqui antes de chegar à holoteca, descendo o tertuliário, saindo do tertuliário à esquerda. Passamos então os recados de hoje. Boa tarde, pessoal. Eu estou aqui para convidar todos vocês, então, para o Réveillon na Cognópolis. Este ano vai ser uma festa temática especial dos anos 60, que vai acontecer no Salão de Eventos do Discernimento.
a partir das 19h30, no dia 31 de dezembro. Então, arrume seu topete, separe seu vestido de bolinha e vamos animar a noite toda. Inscrições na recepção do CAEC a R$ 15,00, incluindo um coquetel, que será preparado pela cafeteria Sabor e Letras. Boa tarde a todos. Convidar vocês para o programa Verbetografia, que é um programa para facilitar, para agilizar, para motivar a escrita de verbetes para ser encaminhado para a enciclopédia. Todos estão convidados, ou seja, não tem pré-requisito. O único pré-requisito, na verdade, é vontade de pesquisar, vontade de escrever o verbete e vontade de pesquisar. Esse modelo agora que a gente está convidando é o modelo intensivo semipresencial. Como é que ele vai funcionar? Ele tem uma grande parte dele presencial aqui em Foz do Iguaçu, do dia 9 de fevereiro a 13 de fevereiro. São 4 dias e meio inteiros, assim. Mas, para chegar aqui com algum preparo, a gente vai fazer 3 encontros virtuais anteriores. No dia 29 de janeiro, 2 e 4 de fevereiro. Nesses dias, a gente vai dar uma visão geral sobre o verbete, vai considerar como fazer uma listagem de temas para que a pessoa consiga chegar aqui no presencial já com um tema decidido, com uma pré-definição já feita, para deslanchar mais rápido nesses 4 dias e meio. Com isso, a gente pede para que todos façam a inscrição até o dia 20 de janeiro, para a gente manter aí os contatos necessários. Obrigada. Boa tarde a todos. Estamos aqui para convidar aos interessados a participar da 2ª edição do Ciclo Essencial do PAI, Programa de Aceleração da Erudição, que é promovido pela Reaprendência. Esse trabalho, gente, visa ampliar a erudição daquelas pessoas interessadas, né, em novas leituras, em especiais das obras clássicas, como, por exemplo, Platão, Aristóteles, Maquiavel, Rousseau, Marx, Engels, entre outros. Esse curso terá um total de 21 aulas, podendo ser aulas presenciais e aulas online. Serão 4 aulas de apoio e 16 aulas de debate. A pessoa tem 2 semanas para ler a obra e depois participar do debate da obra. Então, o início desse curso está previsto para o dia 10 de janeiro próximo. E as turmas online, ou tanto turmas presenciais, deverão ser realizadas as inscrições na recepção do CAEC. Então, maiores informações no site da Reaprendência ou ainda pelo telefone 45 3525 2652. Estão todos convidados. O verbete eleito hoje para amanhã é Ser Hoje, com 24 votos, a especialidade Evoluciologia. Obrigado pela presença de todos e até amanhã.